A gente, vamos logo trazer a deputada para esse debate, né? A gente Vamos já lá, dá aqui daqui um a bom pouco dia. a gente comenta e já avisa, explica também para os nossos ouvintes que a bancada federal do Rio Grande do Norte votou fechada com esse projeto, à exceção do deputado Walter Alves, que não estava na sessão. Mas os demais deputados, inclusive a deputada Carla Dixon, que a gente está recebendo aqui, hoje pela manhã votou a favor desse projeto. Bom dia, deputada, seja bem-vinda. Bom dia, Jussara, bom dia, Virgínia, é um prazer estar aqui com vocês e é verdade, nós votamos a favor porque a Câmara, a começar do nosso presidente Lira, tinha que fazer alguma coisa frente a esses aumentos até descontrolado, né, de combustíveis. Principalmente, a gente fala muito da gasolina, mas a questão do gás, isso já está mexendo. Inevitavelmente, na hora que você aumentar a gasolina, nós vamos começar a ver aumento de preço de arroz e feijão, porque os caminhões que transportam precisam, né, de diesel, do combustível. Então, isso aí vai ser um aumento em cadeia, aumenta a inflação e tudo mais. Então, no momento que a gente traz alguma solução, que foi bastante debatido e questionado, porque nós temos um probleminha aí, a dolarização da importação da gasolina. Então, quando você fica preso a essa questão da dolarização, você flutua de acordo com o câmbio. Mas, quando eu fiz um teste em relação... Fui num posto de gasolina, coloquei gasolina lá no meu carro e eu vi que o ICMS... As pessoas falam, mas o ICMS não aumentou nesse período. Mas acontece que existe um descompasso nos municípios, nos estados. Tem estado que o ICMS é 17%, tem estado que é 33%, 34%. E dependendo da energia, Minas Gerais ontem 42% de ICMS. Então, assim, isso é energia, tá? Já não é mais combustível. Mas quando você traz o ICMS para um valor único e cobrando da forma como a Virgínia explicou aí, a nossa esperança é que a gente consiga baixar um pouco mais essa gasolina, né? E eu vendo na nota fiscal, gasolina, diesel não, mas a gasolina, o imposto federal lá embaixo, o ICMS lá em cima e ISS não se cobra, né? Então, assim, você vê que o ICMS, sim, ele está pesando no bolso da população e eu acho que os governadores, eles precisam, governadores como um todo, não estou falando só daqui do estado, não, eles precisam fazer um gesto, já que eles estão batendo recorde de arrecadação. Então, eu acho que se todo mundo tem que colaborar, se uma prefeitura tem que colaborar, o governo federal, por que não os governadores? Né? Então, cada um, a gente tem que cortar da carne da gente, né? O RN tem um ICMS, o Rio Grande do Norte, de 29%, 27% de ICMS, mais 2% do fundo de pobreza, que foi agregado a esse percentual, que é a cobrança dos 29%. Então, a senhora defende que o governo reduza para quanto, no caso do Rio Grande do Norte, esse percentual? A gente tem que ver também que é importante que a arrecadação, ela vai sustentar alguns serviços, né? Esse dinheiro não vai... Sem imposto, ninguém governa, esse né? dinheiro, pela lei, ele não vai ficar voando por aí, ele tem que ser usado em alguma coisa, né? Quanto ao percentual, para mim seria 17%, ótimo, porque eu sou consumidora. Era o percentual originário. Exatamente. No Rio Grande do Norte já teve essa alíquota de 17% no passado. E foi alterada pela Assembleia, acho que foi no governo Garibaldi. Vou checar essa informação. Pronto. Para mim seria 17%, só que a gente tem que ver o que vai deixar de ser serviço de boa qualidade, ou sei lá, o que vai deixar de investir com esse valor, o que vai sofrer, vamos colocar assim, para a população entender, o que vai sofrer se eu diminuir, então, de 29% para 17%? Vai começar devagarzinho, 25%, 20%, né? Então, tem que ter um gesto. Tem que ter um gesto. Deputada, alguns parlamentares da oposição e alguns especialistas também, economistas, acreditam que essa medida ela é uma medida paliativa e que 2023, talvez, esses números voltem a crescer novamente em virtude das projeções do mercado financeiro, essa questão da valorização do dólar, que seria uma coisa momentânea. Como é que a senhora avalia essas observações também que estão sendo feitas? Eu concordo. Inclusive, eu votei até a favor de um destaque eu não sei se foi do PCdoB ou foi do PT, que tirava esse controle, essa questão da flutuação do dólar, né? Porque quando eu não ganho em dólar,
Eu não gasto em dólar, não ganho em dólar. Mas o combustível... Quer dizer, eu gasto em dólar, porque eu gasto em dólar, é verdade. Eu gasto em dólar, mas eu não ganho em dólar. Então, eu sei que tem toda uma questão de acionistas da Petrobras. Tem a questão de acionistas da Petrobras. Você tem toda uma questão que a Petrobras é uma multinacional, né? Então, eu sei que ela vai falar em dólar, sim, que não é... Mas eu creio que essa questão da importação tem que ser avaliada e não é justo o que está acontecendo com o povo brasileiro, principalmente com os estados produtores. Nós somos um estado produtor, né? A gente produz aqui, refina em outro e quando volta para a gente o imposto é lá em cima. Tem lugares que já está cobrando quase R$8. Você chega em Guamaré, a gasolina é uma das mais caras do Rio Grande do Norte e o negócio... Tá lá, sai de lá. Tem quem defenda também a cobrança desse ICMS não na bomba, e sim na refinaria. Exatamente. Que seria também uma forma de você trazer esse preço mais para a realidade de cada estado. Não seria uma perda tão grande como reduzir para 17%, mas ficaria numa cobrança que não estaria na bomba e com aquelas variações a cada 15 dias, como vem acontecendo hoje, quando o governo reajusta os preços dos combustíveis. Isso aí eu concordo. E ontem nós tivemos a votação final. Os destaques todos foram votados. Já vai para o Senado? Já vai para o Senado. Tá? Já segue para o Senado. Inclusive o secretário Carlos Eduardo Xavier, a gente recebe a informação que ele só vai comentar os reflexos disso para o Rio Grande do Norte na prática quando a matéria for aprovada na sua fase final. A gente recebe agora essa informação dele, né? E é justo, porque a gente tá conversando com o que aconteceu ontem. Isso é óbvio, isso é natural. Mas para ele, que vai ter ação direta, né, só depois do Senado mesmo. Deputada, a senhora acha que esse preço do combustível, o preço do gás e essa inflação, tudo isso está interferindo nas pesquisas de opinião que a gente está acompanhando para as eleições de 2022? Sim, eu creio que sim. Ainda mais até eu conversei, uma vez cheguei assim, olha, querendo colocar toda a culpa do aumento disso tudo no governo federal. Eu falei, tá, tem sua parcela, mas você já pegou a nota fiscal para você ver quanto de cada imposto? Quanto de imposto federal, quanto de imposto estadual? Aí a pessoa, não, eu depois faça isso. Aí ele fez. Ele falou assim, não, é realmente o ICMS é estadual, né? Ele não é o único culpado, gente. Isso é, falar que é o único culpado, isso é mentira, né? Mas eu creio que tem que ter o gesto, como eu falei. Tem que todos os entes federativos envolvidos nisso fazer seu gesto e cortar na própria carne, começar a diminuir o encargo para a população. Se pensa na população, tem que fazer esse gesto de diminuir esses impostos. E essa questão das eleições, né? A gente está falando aqui sobre eleições, sobre filiação partidária, né? Ontem a gente trouxe aqui também outro parlamentar que a gente tratou desse assunto também. E queria saber da senhora se vai ingressar no novo partido, na nova legenda União Brasil, né? Como é que estão as discussões a respeito disso? Eu sou atualmente do PROS, né? O PROS é meu único partido, eu tenho 5 anos de política. De política, meu único partido, não tenho o que reclamar do partido. A única coisa que está inviabilizando a minha permanência é a questão ideológica, a questão partidária. E agora com essas federações, né, que agora nós teremos federação. Então a tendência dos partidos começarem a se agrupar a nível nacional de acordo com seus pensamentos. E o PROS, na última campanha, apoiou Haddad, apoiou um candidato do PT, de esquerda. A minha conduta, o meu modus operandi, meu trabalho é todo ligado à direita, né? Então, assim, eu não tenho como continuar num partido, tá? Para mim ficou algo desconfortável, né? Quando eu sei que o partido vai subir no palanque de esquerda. Então, assim, eu já conversei com a Nacional. Meu trato maior é com a nacional do partido. Eu já venho conversando com alguns partidos, conversei com republicanos, conversei com o PP, conversei com o PSL, que o PSL ainda existe, né? A União Brasil teve aquela festa toda, linda por sinal e demonstrando muita força, mas ainda vai ter todo o trâmite... Precisa da aprovação do TSE, Do TSE, exatamente. Então, minha conversa toda era com o PSL. Estávamos bem encaminhados. Eu não posso assumir diretoria nenhuma, porque até então eu precisava respeitar a janela partidária, que vai ser lá em março, mas de forma para trabalhar e já começar a continuar correndo o Estado e montar nominata, aquela coisa toda, nós estávamos começando já com o PSL. De repente, veio a notícia da fusão com o DEM. Então, é uma outra conversa.
É um outro formato. Eu já conversei 2 vezes com o eterno senador, né, José Agripino, que, por sinal, eu estimo melhoras para ele. Rapidinho ele já vai estar... Está com Covid. Mas eu conversei com ele ontem, ele está bem, sem sintomas. E acho que sexta-feira já vai estar com o PCR negativado, se Deus quiser. Então, nós tivemos 2 conversas muito boas e conversamos em Brasília. É engraçado. Conversamos em Brasília, mas aqui em Natal, não. Mas nós precisamos conversar, porque eu tinha uma conversa com o PSL e ele é o chefe do DEM aqui, né? Então a gente precisa só acordar e eu creio que vai dar tudo certo. Mas o União Brasil, por algumas declarações que a gente acompanha, também busca um candidato de terceira via. Se isso vier a acontecer, a senhora diz que quer alinhar a sua filiação partidária a partidos de direita. Né? Que sintonizem, eu acredito, com a candidatura de Jair Bolsonaro. Ou outro de direita. Ou outro de direita. Porque é o seguinte... Ou outro de direita? É o que acontece. A minha pergunta, quando eu comecei a conversar com o PSL, eu perguntei qual é a chance de você se coligar, na época, ou fazer qualquer acordo com o partido de esquerda. Ele disse, nenhuma, 0. Certo. Então, para isso, já me deixou tranquila. Eu sou vice-líder do governo Bolsonaro. Acredito que, por mais que as pesquisas de opinião aí estão dizendo que ele está caindo, mas eu acredito sim na reeleição dele. E um dos pontos que foi discutido, inclusive eu estava lá na plenária deles, é que deixar livre. Se tiver uma terceira via, um candidato, aqueles que têm compromisso de fazer campanha... Isso dentro do União Brasil. Dentro do União Brasil, tá? Na ala PSL. Apesar que você fala assim, mas não é uma coisa só que... Assim, é um marido e mulher. É um casamento. Cada um tem sua característica, que vai ter que ter o ajuste, né? Mas dentro do PSL, a questão era, se não tiver uma segunda via, uma terceira via, né, de candidatura, quem quiser apoiar Bolsonaro, apoie. Mas esse casamento não pode ter problemas aí com a federação, deputada? Com o surgimento das federações, na qual os partidos têm que se alinhar para a eleição e permanecer nele até pelos 4 anos? Eu acho que, porque assim, essa aí é questão de sobrevivência política. Para os partidos pequenos, essa federação deu um respiro aí. Mas só que hoje o PSL com o DEM virou um mega partido. Deixou de ser um partido pequeno, né? Virou um mega maior partido. Maior fundo partidário. Exatamente. Então tem como fazer um trabalho bom. Se ele não quiser federar com ninguém, ele não federa. Se o PRO disser assim, eu quero ficar só. Certo. Ótimo, fique só. Mas como é que vai ser lá na base para você poder eleger? Como é que você vai fazer o coeficiente? 160 mil, 200 mil para fazer um... Essa conta que está tirando o sono aí de quem é candidato. E outra coisa, aqui nós somos um estado pequeno, são 8 cadeiras só. São 8, a nominata é 8 mais 1. E na minha cabecinha aqui, ontem eu briguei com o meu advogado eleitoral, eu falei, não, são 150%. Aí ele disse, Carla, não passou não. No apagar das luzes lá mexeram. E o que tá... Eu crente abafando que ia ser 12 a nominata, né? Mas na verdade não é. São 8 mais 1. 8 mais 1, 9. Uma nominata de 9 para você bater um coeficiente. E 200 mil votos, hein? Ai, Jesus. E ainda tem todo aquele percentual, né? De 20% para cair na sobra. Ih, olha... Tem que trabalhar. Tem que trabalhar bastante. Deputada, a senhora ventilou aqui, né? Um outro candidato de direita, né? Esse nome já existe, já é ventilado, já existe alguma possibilidade? Não. Alguma conversa, algum burburinho de bastidor? Não, a gente escuta da Atena, a gente vai escutando os nomes aí, né? Mas até sair um nome de consenso mesmo e alguém que seja capaz de peitar, vamos colocar os óbvios aqui, Lula e Bolsonaro, aí vai ser chão. Vai ser chão. O que a gente precisa primeiro é o TSE. Oficializar o novo partido, que pelo que eu conversei com Rueda, conversei com alguns integrantes do PSL, que eu falei que eu tenho mais afinidade com eles, por enquanto, isso aí lá para novembro, dezembro está saindo, na visão deles. Deputada, a senhora tem intenção de presidir o União Brasil aqui no Rio Grande do Norte? Eu tenho, não vou mentir, eu tenho sim, claro, mas isso é uma conversa que a gente tem que ter com o senador Zé Agripino. Eu respeito muito o nome dele, a história dele aqui. E a gente vai ter que sentar para conversar. Eu achei que a nossa conversa, como ele colocou numa reportagem, foi republicana, né? Foi uma conversa muito tranquila. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu também não tenho vaidade. E a senhora está tentando isso, a presidência da legenda aqui no RN?
Não, tentando não. Eu estou tentando ainda ficar em paz com o meu partido atual. Não estou pensando nisso não. Eu estou pensando na como sair sem ter nenhum prejuízo, nem para mim, nem para o meu partido. Eu estou pensando, eu gosto do trabalho com mulheres, então tem a questão era PSL Mulher, agora deve ser União Brasil Mulher. Então, o trabalho é muito bonito, porque tanto o DEM como o PSL tem um trabalho fantástico a nível de Brasil com mulheres. E eu estou pensando mais nisso, né? De fomentar a mulherada, de chamar a mulherada para fazer parte da política, porque a gente precisa. Só são 70, era 70 e... Toda vez eu olho aquele painel de mulher, vai diminuindo. Eu fico desesperada, porque vai entrando, né, suplente, essas coisas. 70 e tantas mulheres num ambiente de 513 homens, né? Então, a gente tem que ter mais mulher ali dentro. Tem candidatura para Senado também em jogo, né? E tem 2 nomes aí que estão sendo, né, falado bastante, dos ministros Fábio Faria e Rogério Marinho, fazem parte também desse grupo, né, que apoia o presidente Bolsonaro. Não tem nenhuma mulher deputada que esteja aí, que possa entrar nessa briga também? Boa pergunta, né? Porque... Bom, excelente pergunta. Eu pensei que você ia falar. Você vai ficar com quem? Também. Essa é a próxima. Se prepare. Todo mundo pergunta isso. Eu gosto... mulher agora, para uma cadeirinha só... Pro Senado. Pro Senado eu não serei eu, né? Não me vejo nisso agora não. Mas não tenho nenhum nome, por enquanto, que seja competitiva. Porque nós temos que ver aqui, olha, tem o Rogério Marinho, tem o Fábio, gosto dos dois, sou amiga dos dois, creio que são excelentes parlamentares, legisladores, e quem é seu preferido? Eu não tenho. O que a gente está fazendo aqui? A gente está aguardando o posicionamento do presidente. Eles são ministros de Estado do governo Bolsonaro, e é óbvio que o governo não vai apoiar num estado só, 2, que um vai morrer e outro vai ficar, morrer no sentido de perder a eleição, né? Então, assim, a gente está aguardando o posicionamento do presidente Bolsonaro para cair em campo aqui, né? Mas quem ele escolher, para mim tá tranquilo, que eu tenho certeza que no momento que ele escolhe um, para o outro ele vai dar um norte, um direcionamento. A senhora geralmente ele sou vice-líder. Vice-líder do governo, né? Isso, tem uma exatamente. proximidade muito grande também com o executivo, né? O que é que a senhora sente, deputada? Quem é que está ali, que tem chance de ser o candidato de Bolsonaro? Rogério ou Fábio Faria? Eu não sei, porque os dois estão fazendo um excelente trabalho. Eu vejo o presidente elogiando os dois. O Marinho, como ele chama, né, fazendo esse trabalho que ele deu para acabar de forma permanente a questão da seca, as crises hídricas, as obras hídricas. As obras hídricas. E o Fábio é a questão, eu vi o presidente muito emocionado aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, acho que foi em Jucurutu, conversando com o índio na Amazônia e pelo 5G não, acho que foi o 5G. Enfim, conversando lá e o presidente ficou impressionado, assim, e ficou bem emocionado. Porque isso, um pouco tempo atrás, eu estava entrando aqui nesse prédio, isso aqui cheira a história, né? Gente, eu fiquei emocionada quando do RN passa do Rio Grande do Norte passa por aqui. Eu fiquei assim, meu Deus, essa história é pura, eu tô pisando na história. Né? E isso emociona, gente. Mesma coisa aconteceu com o presidente quando conseguiu conversar com um cacique. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Raimundo Lisboa. Ele faz: a deputada apoia o presidente Bolsonaro e cita o seu marido, né, o deputado, que apoia aqui no estado a governadora Fátima. E ela faz: existe um alinhamento político em casa? A pergunta do nosso ouvinte. Em casa aqui. tá tudo alinhadinho. Obrigada pela pergunta. Em casa tá tudo alinhadinho. A grande questão é que até mesmo eu me confundia um pouco. A impressão, eu sempre, desde que eu assumi como vereadora, eu tentei imprimir a minha personalidade, o que eu entendo de política, o que eu entendo de políticas públicas que eu gosto mesmo, e Albert também. Só que quando começou, ele apoia, ele está na base da governadora até certo ponto, no sentido principalmente de projetos de lei que firam os nossos princípios, tá? E Albert nunca teve característica de oposição por oposição, nunca teve. Tá? Então, nessa parte aí é o que eu posso falar em relação a ele. E no início, para mim, quando eu me deparava por causa dessa polarização, ou você é isso, ou você é isso, ou você é azul, ou você é vermelho, ai, coisa chata isso. Né? A gente não pode pegar um pouquinho de cada e tentar pensar no povo e fazer crescer, não.
fazer o Estado crescer, tirar o Rio Grande do Norte dessa celeuma que toda vida... por exemplo, aqui nós temos um partido de esquerda e lá em cima é de direita. Então, não vou mandar nada para o Rio Grande do Norte, porque... Não existe isso. Se fosse esse pensamento, não tinha tido R$1 do governo Bolsonaro aqui. E, pelo contrário, uma obra de R$1 bilhão, que é o canal do Apodi, vai ser iniciada. Oiticica tem que ser terminada até o final do ano. Né? Então, assim, são obras que o governo do estado também é parceiro, né? É parceiro e, convenhamos, às vezes dá trabalho para liberação de papel, liberação de documentos. E trava a burocracia. E trava. Está acontecendo isso, deputado? Aconteceu e foi denunciado isso, no instante resolveram. Né? E o deputado Albert, ele caminha com a senhora para a mesma legenda partidária? Vocês se filiam juntos? A princípio, sim. A princípio, sim. A gente está conversando isso porque aí que tá. Eu adoro, ela joga, né? Não, aí que tá. A gente já fica com a orelha. É a questão da sobrevivência política, é a questão da montagem. A gente tem que observar lá em cima como é que vai ser. E aí, os partidos vão para onde? Eu tô União Brasil, creio que ele não vai federar com ninguém. Se federar, vai ser com outro partido grande, pra gente ter peso, né? E, ok, Albert é uma outra conjuntura, é Estado. Então, aqui vão ser 20 são quantas cadeiras? São 24. Para ele tá melhor, a nominata dele, né? 24 mais 24 mais 25, né? Então, para ele tá até melhor, para montar a nominata. De repente, ele fica no União Brasil, sim. Essa é a conversa inicial, né? Mas aí ele vai ter que ver toda a conjuntura de sobrevivência para reeleição. Mas partido de direita, partido de esquerda, aí, quem está escutando a gente, o desalinhamento de casa vai se perder. o trem vai desencalhar. E eu estava falando, até eu mesma, eu entrei nessa polarização, nessa coisa, sem entender que a gente precisa governar para o bem da população. E eu comecei a ter estresse, eu comecei a entrar em parafuso. Eu disse, quer saber? São 2 CPFs diferentes. Né? Ele tem o dele, eu tenho o meu. Nós somos 2 pessoas diferentes, com personalidades que se complementam. Eu amo ele, né? Ele me ama também. Em casa, a gente tem que manter a paz. E fora, cada um faz seu trabalho. Eu sou médica, oftalmologista, ele também é. Ele tem a conduta dele. Hoje é o dia do oftalmologista. Meus parabéns a todos os colegas oftalmologistas. Que Deus abençoe. Profissão linda. Próxima semana. Eu lembrei, é outra data. Próxima semana nós teremos um grande evento aqui, que é o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. É o maior evento da oftalmologia. Vai estar aqui em Natal. Que bom que os grandes eventos estão chegando à cidade também. Deputada, a gente já está caminhando para o final. A gente não pode deixar a senhora passar por aqui sem falar de alguns projetos também que a senhora tem ligação com o Rio Grande do Norte, que é a pauta feminina. A senhora falou das ações do governo no RN e a Casa da Mulher Brasileira chegou ao Rio Grande do Norte. Isso. É possível esse projeto ser estendido para outros municípios? Sim. E nós tivemos uma reunião muito interessante com a Secretaria Nacional da Mulher, com a delegada Sheila. Ela me visitou semana passada em Brasília e surgiram outras ideias além da Casa da Mulher Brasileira, que é um núcleo ligado à delegacia, que nesse núcleo vai ter psicólogo, toda a atenção necessária para, naquele momento, a mulher vítima de violência ela possa se sentir acolhida, que é o NUIAN, o nome do programa, NUIAN. Já funciona no Distrito Federal. Eu fiquei bem assim, porque a questão da Casa da Mulher Brasileira, quando eu peguei a nova tabela, a Casa Natal, se a gente tiver que construir, ela está na faixa de 13 milhões de reais. Falei assim, olha, uma casa. É porque é grande. Grande Natal pega 20 e tantos municípios, né? Então, eles fazem um cálculo. Eu falei assim, olha só, essa inflação tá errada, esse negócio aí. Porque quando eu entrei, há 1 ano e pouquinho, como deputada federal, era 7 milhões. Eu me empolguei. No final do ano foi para 10 e agora está para 13. Eu estou até com medo de perguntar. Em janeiro do ano que vem, quanto é que vai estar isso? Só que eles abriram a possibilidade, e aqui é interessante, se alguém da prefeitura estiver escutando, ou do governo do estado, a possibilidade, se tiver um prédio próprio, você com um valor bem mais inferior, ele equipa todo aquele prédio e faz, é melhor do que você construir do zero. Dando aqui uma boa informação para os gestores. Né? Exatamente, eu estou jogando tanto para governo de estado como para município, porque tendo um prédio,
eu mesma posso mandar emenda individual para equipar esse prédio e a Casa da Mulher Brasileira, tanto aqui como nos municípios. E tem essa questão do NUIAN, que acaba dando um suporte, e tem também emendas parlamentares para equipamento dessas delegacias, porque muitas delas são sucateadas. Então, uma coisa vai ajudando a outra. E esses núcleos de atendimento de urgência à mulher, né, tá funcionando muito bem no DF. Então, eu fiquei até empolgada, porque na minha cabeça era só Casa da Mulher Brasileira, então, que já está lá em Mossoró. A secretária Júlia Arruda para tratar desse assunto? Sim. Hoje eu tenho reunião com André Ramalho, estou saindo aqui direto para conversar com a André Ramalho. Ela já está sabendo disso e já está observando também essa questão de prédios. À tarde eu estou com a Major Soraya sobre a Patrulha Maria da Penha, que nós colocamos R$500 mil para aquisição de viaturas e equipamentos de proteção individual, né? E próxima semana, se Deus quiser, eu estando aqui em Natal, nós vamos conversar também com a Júlia para a gente montar. A minha ideia é traçar, pegar o mapa do Rio Grande do Norte e pegar as principais regiões. Vamos botar uma Casa da Mulher Brasileira, um NUIAN, que essa é uma novidade agora. Onde? Aí deixa os especialistas discutirem, né? E depois... Você vai buscar recursos. E eu vou buscar recursos. Né? Eu sou a garimpeira. Mas eu preciso demais deles. Porque se deixar pela minha cabeça, né? Não é o meu dia a dia, né? Muito bem. A gente conversou aqui com a deputada federal Carla Dickson. Deputada, muito obrigada pela gentileza de nos atender e vir aqui conversar conosco. A gente deseja um bom trabalho, né? E sucesso aí na sua caminhada. Muito obrigada, Jussara. Muito obrigada, Regina. Regina Celli. Que Regina? Mas é comum, muita gente confunde. Regina é sua irmã, né? Muitas me chamam a gente se conhece há tanto tempo. De onde veio essa Regina? Muito obrigado e eu me coloco à disposição. Nós que agradecemos. Obrigada, deputada. 8h33. Repita. 8 horas e 33 minutos.